Bom dia, meus caros alunos. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que a gente já tratou e retomando o que a gente tem dito, que eu tenho dito, essa aula aqui, ela é uma continuidade do aprendizado da sociologia. Nós vimos primeiro socialização primária, secundária, a formação da identidade. E agora nós vamos ver as instituições sociais que, de uma forma ou de outra, acabam interferindo nessa construção individual. Tá? Entre essas instituições, a gente pode citar a família, a igreja, a escola, né? E essas instituições, elas têm um caráter normativo, ou seja, ela estabelece norma, tá? E também tem uma característica de organizacional, tá? E a gente vai estar vendo isso, e eu separei para vocês um vídeo, né? Um vídeo curto, separei também alguns slides para a gente dar uma melhorada nesse entendimento. Eu sei que nesse momento nós estamos vivendo já um final de bimestre, está todo mundo atolado de coisa para fazer, mas é nessa hora que cabe uma reflexão do papel das instituições. Tá? Nesse primeiro momento, eu quero passar para vocês um vídeo. Esse vídeo, ele é curtinho, ele é de fácil entendimento, e eu queria que vocês prestassem atenção nele, tá? Ele é bem diferente do vídeo que passa no CMSP, ele tenta te dar uma visão mais geral, mais elaborada do que vem a ser essas instituições sociais e quais as finalidades dela, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês e depois eu vou comentar com vocês a respeito disso, tá? Então, em alguns momentos eu posso parar para poder estar falando com vocês, tá? E essa aula vai ficar gravada para que mais pessoas possam ter acesso a ela e entender melhor esse contexto social até que a gente vive hoje, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que colocar aqui uma guia. Vamos lá. Dá uma olhada nessa guia que eu estou compartilhando com vocês. Esse aqui é o João Gabriel. João Gabriel, também professor de sociologia, ele vai falar de instituições sociais. Então vamos lá. Aula. Esse tema é um tema que ele tem uma ordem e uma relevância muito grande, devido a gente sempre estar relacionado com alguma instituição. Então, nós vamos pensar aqui durante a aula alguns aspectos de como que nós passamos por certos processos de socialização. Vejamos, quando nós vamos falar a respeito de como que os seres humanos interagem e se interrelacionam dentro de uma sociedade, nós consecutivamente sempre iremos falar de instituições sociais. É interessante lembrar que o conceito de instituição, ele tem muito mais a ver com um processo de obrigatoriedade de relações sociais do que uma relação simplesmente automática. Na verdade, toda e qualquer instituição social, ela é artificial. Não existe nenhum tipo de mecanismo que cria coerção, normas, como a gente vai ver hoje, que seja evidentemente natural, até porque em todas as instituições nós temos regras, né? E elas têm muito a ver também com as relações sociais de cada tempo. Vejamos, a primeira definição que a gente pode pensar a respeito de instituição é que essas instituições, elas sempre têm uma determinada historicidade. Elas se alteram ao longo do tempo e elas, dentro de cada sociedade, têm mudanças. Por exemplo, quando vamos falar de instituições sociais, a gente fala sobre estrutura social estabelecida. O que significa? São estruturas mais rígidas. São aquelas determinadas regras
que determinam uma quantidade de tempo histórico determinado, que ao mesmo tempo que elas existem, elas tendem à permanência. Ou seja, quando nós vamos falar mais à frente sobre família, nós vamos ver que a família, enquanto instituição, ela permanece intacta ao longo do tempo, mudando as suas aparências, as suas formas. Mas enquanto instituição, ela é uma instituição de característica permanente. Por isso, essa noção de algo estabelecido, correto? Uma outra questão importante é que elas são sedimentadas. Sedimentado é aquilo que tende a ser cristalizado ao longo do tempo. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente pensar no fim de um Estado, de um governo, de uma instituição momentânea, do que alguma instituição sedimentada durante muito tempo. Por exemplo, quando se fala hoje a família está em crise, a família está acabando e tal, na verdade isso é uma afirmação sem sentido lógico. Até porque nós estamos falando de mudanças na forma da família e não na sua estrutura básica. As instituições tendem a uma determinada permanência, ok? Outra coisa importante na noção de sedimentado, se a gente lembrar sobre o Estado enquanto as organizações políticas, etc., nós vamos ver que o Estado ele tem uma quantidade gigante de milênios, ou seja, é uma instituição que tende a uma determinada permanência e que sofre crises cíclicas, né? Momentos de decadência, mas ao mesmo tempo o Estado ainda permanece, por isso sedimentado. Voltando aqui, eu dei uma pausa. Agora veja só, o que ele está querendo dizer aqui é que as instituições elas sofrem transformações, tá? E essas transformações, muitas vezes, elas são interpretadas como rupturas, como o fim, né? Quantas vezes a gente vê falar, é o fim da instituição casamento, é o fim da instituição família, justamente porque nós não conseguimos conviver com essa transformação. Lembra como ele falou da sedimentação? Essa sedimentação ela tem a característica não só de permanecer e estabelecer essa instituição, mas ela também tem o sentido de cristalizar no nosso entendimento, na nossa visão de mundo, que aquilo não vai mudar. E vai mudar. A família mudou. Hoje, a família não é mais o pai, a mãe e os filhos. Às vezes é o pai e os filhos. Né? É a mãe e os filhos. Às vezes é só o pai, às vezes é só a mãe. E mesmo assim, ela continua sendo uma família responsável por transmissão dos valores, responsável pela transmissão dos valores morais, éticos, e também tem o sentido coercitivo. Né? O que é a coerção? É uma força social que impõe a você determinados comportamentos mediante sofrer alguma sanção. O que é isso daí? Por exemplo, se você não fizer as lições de casa, isso aí na família, né? Eu falando para o meu filho, se você não fizer as lições de casa, você não irá jogar videogame. A sanção é justamente essa forma de punição, né? Então, a instituição família, ela tem essa forma de agir, esse é um instrumento que ela usa, tá bom? Mas vamos adiantar que tem muito mais coisa para a gente conversar, tá bom? Vamos lá. Também falamos de um caráter normativo de controle social. E o que isso quer dizer do ponto de vista prático? Porque quando falamos em normas, nós estamos falando necessariamente de regras que podem ser sim ou não estabelecidas pelo indivíduo. Por exemplo, quando vamos falar a respeito de família, né, já que nós citamos o exemplo aqui. A família ela tem normas, toda família tem regras, mesmo sendo as mais rígidas ou mais tradicionais, ela tem categoria de normas. Mas, ao mesmo tempo, essas normas têm determinado controle, elas servem com a função mais básica de socializar o indivíduo, ou seja, colocar o indivíduo relacionado com outros indivíduos dentro de uma grande sociedade. Geralmente eu costumo falar aqui que quando a gente pensa em sociologia como ciência, a gente tem que tratar ela de maneira extremamente, eu diria, normativa, simbólica, né? Que a sociologia ela tem característica empírica. Então, por exemplo, hoje nós podemos falar de mudanças estruturais na família, mas a gente não consegue falar, por exemplo, que as famílias elas não têm nenhuma forma de controle social. Elas possuem sim essas normas e elas tendem à permanência, beleza?
Olha um segundo ponto da nossa aula que é também muito importante. Quando nós vamos pensar as instituições sociais de característica mais geral, nós podemos falar inclusive de 5 elementos gerais que toda e qualquer instituição vai ter. São 5 características bem básicas. Isso aqui é importante para você pensar inclusive em algum tema de redação que você vai Ó, fazer aí de algum vestibular, seja o Enem ou qualquer prova específica. Quer ver? Toda instituição, ela exerce uma coercitividade. A palavra coerção, ela carrega um sentido de norma externa para algo interno. Exemplo, quando, por exemplo, o Estado ele cria uma norma, uma lei nova, a função dele é garantir que o indivíduo obrigatoriamente siga aquela regra. Mesmo na democracia, onde o indivíduo tem uma determinada liberdade, mas essa liberdade ela é sempre relativa, vinculada ao princípio de coercitividade da lei. O que significa? Punição. Né? Por exemplo, caso eu não cumpra uma determinada lei, existe uma coercitividade sobre mim. Ou lembra do exemplo da lei seca? Lá em 2013, né, o Enem teve um tema de redação vinculado às aplicações da lei seca no Brasil e tal. E a gente pode pensar, se o indivíduo não cumpre uma regra democrática, já que ela foi publicada como lei, ele sofre uma coerção. Toda instituição ela carrega sempre nela autoridade moral. E a gente pode pensar nisso em vários aspectos. Por exemplo, a gente pensa aqui em 3: família, escola e Estado. Vamos lá. Família. O pai e a mãe, por exemplo, autoridade moral. Não significa necessariamente uma autoridade legal. Tem países, por exemplo, que não tem nenhuma regulação legal sobre a questão da família. Mas vamos pensar a escola, o papel do professor, do diretor. Pensamos também sobre a autoridade moral, o papel dentro do Estado, de um deputado, de um vereador, de um presidente de república. Veja que a autoridade moral é aquele que exerce força, né? Ligada à ideia de coercitividade. Terceira característica, ela é objetiva, ela independe da minha vontade. Por exemplo, se eu, João Gabriel, não concordo com a família tradicional, por exemplo, ela existe. Isso é independente do indivíduo, o que liga a noção de exterioridade. Ela age de fora para dentro. Por exemplo, quando eu nasci, as instituições sociais que existem já existiam. Ou seja, não dependeu da minha vontade própria, não dependeu da minha posição subjetiva o aparecimento de uma determinada instituição. E por fim, a última característica, historicidade. Essa, para mim, é a mais importante. Porque quando a gente pensa as bases, né, de uma instituição social, nós vamos chegar à conclusão de que elas mudam no tempo. O Estado moderno, o Estado contemporâneo, o Estado da antiguidade, a família contemporânea, a família moderna, estão sempre numa noção de mudança. Sabe por que dizer isso, pessoal? Porque a historicidade quebra aquela velha noção de que uma instituição seja simplesmente natural. Então, quando a gente pensa o Estado, nós vamos ver que é uma instituição que surge no momento, se desenvolve, pode entrar em crise, mas também pode definhar. Ou seja, pode ter uma crise, uma solução final e vir a acabar. Beleza? Olha só, quero te dar uma dica importante sobre a leitura de instituição social. Na minha concepção, o sociólogo mais clássico que escreveu sobre o assunto, que deu essas características básicas, foi Emile Durkheim. Aqui você encontra no nosso canal, inclusive várias aulas sobre Emile Durkheim, que vocês podem aprofundar sobre isso. Quando teorizou sobre os fatos sociais, ele entende, inclusive, que a educação é uma grande instituição social que serve para reproduzir os laços e as instituições já existentes. Então, a educação é uma espécie de aspecto moral que interioriza nos indivíduos determinadas concepções. Beleza? Vamos para o finalzinho da nossa aula? Pensemos a respeito de 2 tipos gerais de instituições sociais. Primeiro, as instituições sociais regulativas. Essas têm uma função reguladora mais clara. Não que as outras não tenham, porém essas aqui elas servem muito mais para dar coerção e ação de força sobre o indivíduo que outras. Por exemplo, igreja, escola e família. São 3 instituições clássicas que a gente pode pensar a atividade de regulação moral. Por exemplo, peguemos o caso do cristianismo. A igreja cristã, tipicamente a católica ou outra qualquer dentro do cristianismo, tem regras, tem normas. E essas normas servem para regular as atividades sociais cotidianas. Então, há uma determinada posição moral, um determinado tipo de pensamento, algum tipo de convicção sobre a vida cotidiana. A escola nem preciso falar. Né? Se você pegar aí na escola onde você estuda, você vai ver que ela tem direitos e deveres do aluno, e tem regras e tem formas de punição. Por isso que elas regulam, né, o indivíduo e formatam ele a uma determinada posição moral.
Família. Acho que nem preciso dizer, né, necessariamente que a família é um claro e sim, exemplo óbvio de uma regulação social. Pais e mães regulam seus filhos desde a infância, da adolescência até a fase adulta, no sentido de levá-los a algumas normas. Agora, nota-se que aqui tem uma questão curiosa. Igreja e família, por exemplo, não necessariamente têm uma informalidade, ou aliás, não tem uma impessoalidade. O que eu quero dizer com isso? Que o que difere as atividades, né, de uma instituição regulativa para uma operativa é que as operativas elas são muito mais fundamentadas em acordos legalizados, em aquilo que o Max Weber chamou de dominação burocrática. Em outros sentidos, é um tipo de norma que opera sobre os indivíduos de maneira impessoal, que serve para qualquer indivíduo. Por exemplo, se eu, João Gabriel, quero abrir uma conta no banco, a instituição financeira é uma instituição social. Se eu quero abrir uma conta no banco, eu tenho que levar os mesmos documentos que qualquer pessoa. Se eu quero me matricular na universidade, qualquer indivíduo, independente de posição, ele tem que levar as mesmas normas. Então ela é geral. Ela é operativa porque ela organiza a vida social com a função clara de ser fria e impessoal. Compreende? Amarramos a aula. Simples. Instituição é o que regula os indivíduos. Para regular os indivíduos, 5 características básicas, né, que os colocam dentro de uma determinada sociedade. 2 tipos de instituições sociais, regulativas, operativas. Essas têm uma função coercitiva maior, essas características de impessoalidade. Beleza? Então, olha só. Quando a gente pensa em instituições sociais, nós vamos pensar a respeito de vários tipos. Então, já convido você para a nossa próxima videoaula, que eu vou tratar aqui assuntos vinculados a uma instituição social chamada de família. Tudo bem? Beleza? Voltamos. Pois então, ali, esse professor, ele coloca de uma forma assim, bem didática, né, colocando os itens, né, as características das instituições, mas, veja só, eu, professor Regis, não quero que você fique decorando o que, que é isso, o que, que é aquilo, mas eu quero que você comece a compreender a função das instituições sociais. Né? Qual é a função da escola, como que a escola age, como que a família age, como que a igreja age, no sentido de conseguir o que com isso? Perceber como que nós somos, digamos assim, produzidos para se viver em sociedade. Muitas vezes nós temos a noção, o entendimento de que as coisas sempre existiram, sempre foram da mesma forma, que que as instituições são imutáveis, né? Muitas pessoas entram em crise, né? Porque, olha, gente, não se tem mais moral, né? É o fim da família. E, na verdade, a gente tem que aprender que as coisas mudam. Olha o nosso novo tempo. A escola, que é um dos assuntos que eu quero abordar hoje, né? A educação. Veja só, ela está acabando assumindo hoje um papel diferente, né? Não diria um papel, mas a forma como ela está fazendo, ela está transmitindo o conhecimento, ela está mudando. Então, ela, enquanto instituição, está sedimentada. A escola não vai acabar. Mas o que vai acontecer é que ela vai se transformar, ela vai ser adequada aos novos tempos, tá? Então, nós vamos ter que reaprender, assim como nós tivemos que reaprender, por exemplo, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, nós tivemos que aprender que uma família pode ser composta só de uma única pessoa, né, da casa, por exemplo, ou o pai ou a mãe. Né? Se nós voltarmos, né, no tempo, nós vamos ver que até então só existia um único tipo de família. Aquela família, o pai, a mãe, né, e os filhos, onde o pai era o chefe da família e as regras dele eram incontestáveis. Hoje,
o que a historicidade fez? Ela colocou a mulher no mercado de trabalho, ela colocou a mulher, né, dentro da universidade, deu acesso à educação. Quer dizer, ela transformou esse indivíduo. E esse indivíduo, é claro, que vai trazer para a instituição família, claro, a sua pessoalidade, a sua nova forma de ver o mundo. Né? E isso trouxe, sim, transformações, né, na forma como a família interage, né? Como que ela age com os seus membros. Tá? Não significa que ela acabou, ela passou por uma transformação. Agora, veja só, eu tenho aqui agora alguns slides, né? E eu tentei focar esses slides, né, dentro da escola, educação, né, da função da escola enquanto instituição social e formadora, tá bom? Para a gente tentar entender que esse novo momento, ele está respondendo a novos estímulos sociais, né? Hoje, 2020, a gente não pode estar pensando com a cabeça lá do século XIX, quando iniciou-se, né, o ensino, a escola universal, né, onde todos teriam acesso. Né? Hoje a escola ela vai assumir um outro patamar na nossa vida. Ela vai continuar fazendo a função dela, só que de forma diferente. E nós temos que nos adaptar. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou estar apresentando para vocês. Espero que esteja todo mundo vendo, né? Todo mundo deve estar vendo aí. E eu vou falar com vocês a respeito disso, tá bom? Deixa eu colocar aqui para que todo mundo veja. Né? Aí, bom, esse senhor aí, de cavanhaquezinho, bigodinho, meio carequinha, de óculos, redondinho, não é o Regis. O nome desse rapaz aí, ele é Émile Durkheim. O Durkheim, ele estudou a educação, tá? Ele foi um dos primeiros estudiosos, sociólogos, a falar de educação, né? Quem é esse, né? Ele nasceu lá no século 1852, vai dar século XVIII, né? Século XIX, né? Vai até 1900, vai ser século XIX, né? É claro, ele foi criado por uma família toda tradicional, tá? Mas a intenção aqui não é falar a biografia do nosso querido amigo Emílio Durkheim, tá? Mas é justamente fazer o quê? Falar das suas ideias, né? Quais são as ideias do Durkheim com relação à educação, né? A sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, através das regras, normas, costumes e leis, tá? Esse pensamento é um pensamento que surgiu lá no início do século XIX, e Emile Durkheim, ele sistematizou esse pensamento. É a chamada consciência coletiva, né? Ou seja, o conjunto de crenças e dos sentimentos comuns, a média dos membros, né, de uma mesma sociedade, forma um sistema determinado que tem vida própria, regras, leis, costumes, que independe do indivíduo e dá sentido à integração entre os membros da sociedade. Ou seja, a chamada instituição social é que tem esse papel de fazer isso daí. Qual o papel das instituições sociais? Da família, da escola, da igreja, né? Dessas instituições, solidificar e perpetuar a consciência coletiva, além de serem a base da sociedade. Ou seja, se essas instituições têm essa função, gente, que é de perpetuar essa consciência coletiva, ela vai ter que se moldar às transformações sociais, né? E é por isso que
sempre acontece esse tipo de coisa. Veja lá. Exemplo que ele dá, né, de instituição social, a família, a igreja, a escola, o sistema judiciário, né, o Estado, o governo. O governo, ele, como a gente já viu no vídeo anterior, ele também transforma. Um dia já foi um imperador, domínio total, depois ele foi o rei, que também era absolutista, e foi cedendo. Hoje nós vivemos um momento onde quem não trabalha a democracia sofre coerção social, né? Por exemplo, como que é visto, né, os ditadores, né, dos países, né? Como uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que tolhe a liberdade. Então, essa instituição social que um dia foi só regida por reis, os mandatários, hoje ela teve que abrir espaço para quê? Para a democracia, onde todos têm direito de falar, onde todos têm direito de participar. Tá bom? Vejamos aqui um negócio. Nós temos, então, a missão de fazer o quê? De tentar mostrar para vocês como que vem acontecendo essa transformação da sociedade. A sociedade ela vai transformar e vai trazer consigo a transformação das instituições. As instituições, apesar de serem sedimentadas, ela quer dizer, ela nunca deixar de existir, elas sofrem transformações, tá? Sofrem transformações para que ela possa, digamos assim, encontrar eco naquilo que ela propaga. Por exemplo, uma escola, ela jamais vai fazer alguma mudança que não venha mediante solicitação dessa sociedade. Por isso que as escolas hoje, por exemplo, elas aceitam a diversidade, né? Pessoas que normalmente não seriam aceitas se voltássemos séculos atrás, não seriam aceitas dentro de um mesmo grupo. Olha só, uma coisa básica, gente. Meninos e meninas dentro de uma mesma classe. Se a gente for avaliar a educação, a gente vai ver que houve um momento em que sentavam meninas de um lado, meninos de outro. Houve uma época em que existia somente meninos na classe, né, onde a mulher era excluída. Só que essa transformação social também teve que trazer transformação para dentro da escola e para dentro da educação, tá? Agora veja só. Se nós voltarmos lá na nossa apresentação, nós vamos ver aqui. Essa daqui. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Está todo mundo vendo. Vamos lá que eu vou falar. A gente tem isso daqui. A gente tinha falado aqui. Educação e sociedade, né? O que o Durkheim fala da educação com relação à nossa sociedade? Tá? A educação é para Durkheim um processo através do qual o egoísmo pessoal, né, aquela vontade minha própria, é superado e transformado em altruísmo. Ou seja, você não levar em conta somente aquilo que é importante para você, né? Ser altruísta, né? O alter, o outro, né? Você sempre pensar no outro, que beneficia a sociedade. Sem essa modificação substancial da natureza do homem,
individual, em ser social, a sociedade não seria possível se você não levar sempre em consideração a existência do outro, tá? A sociedade, a educação se torna, assim, um fator essencial e constitutivo da própria sociedade. Ela ensina você a perceber a outra pessoa, tá? O homem é egoísta, que necessita ser preparado para a sua vida em sociedade. Será que se nós não educássemos o homem, não tentássemos fazer ele entender que ele não está sozinho, que ele tem que obedecer regras, que existe uma regra de convivência, normas de convivência, será que o homem, como que ele seria? Tem um autor, o nome dele é Thomas Hobbes, ele fala que o homem é o lobo do homem, né? E que se não houvesse essas regras sociais, essas normas sociais, nós viríamos em constante conflito, em constante guerra, né? Mas veja só, a ação exercida pelas gerações adultas sobre que ainda não estão maduras, né? O mais velho em cima do mais novo, né? Para a vida social, tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança determinados números de estados físicos, intelectuais, morais, que dele reclamam, né? Por um lado, a sociedade política em seu conjunto, e por outro, o meio específico ao qual está destinado. Tá? Por que que existe toda essa pressão social para que você haja dessa ou daquela forma? Justamente para dar aquele caráter sedimentador às instituições, tá? Veja só, fato social, né? Para Durkheim, a sociologia ela se baseia numa coisa chamada fato social, o objeto de estudo, né? O elemento principal para se fazer um estudo social é o próprio fato social. É toda coisa, o que é o fato social? É toda coisa capaz de exercer algum tipo de coerção, né? Que ele diz que as nossas vontades não são vontades pessoais, mas nós somos levados a agir dessa ou daquela forma sobre o indivíduo, sendo esta coisa, essa força, independente da gente e exterior ao indivíduo, né? E estabelecida em toda a sociedade. Quer dizer, a pressão social que eu sofro, você sofre, aquele outro sofre, tá? Não é uma coisa individualizada. Agora, o fato social, né? E a educação. Como que a educação que é exterior a gente nos influencia, né? Veja só. O objeto da sociologia é o fato social e a educação é considerada como um fato social. Isto é, se impõe coercitivamente como uma norma jurídica ou como uma lei. Ou seja, é exigido da gente, socialmente falando, que nós tenhamos educação, que nós tenhamos essa compreensão de mundo, que nós participemos dessa construção social, dessa visão de mundo. E a escola é um polo difusor dessa visão de mundo que tem que acontecer, que tem que existir, para a permanência até dessa própria instituição. Fato social e educação. Durkheim, esse sociólogo, ele rejeita a posição psicologista, né? Aquele negócio mais individual. Para ele, os conteúdos da educação são independentes das vontades individuais. Ou seja, a sociedade é que, digamos assim, determina o que vai ser ensinado, de que forma vai ser ensinado, né? São as normas e os valores desenvolvidos por uma sociedade. O grupo social, né, em determinados momentos históricos, que adquirem certa generalidade, e com isso uma natureza própria, tornando-se assim coisas exteriores aos indivíduos. Ou seja, quem determinou que você tem que aprender matemática, história, geografia, filosofia, quer dizer, foi um conjunto de grupos sociais que determinou o que deve ser ensinado na escola, de que forma deve ser ensinado e para que deve ser ensinado esse tipo de coisa, né? Por exemplo, por que você acha que os pais concordam que tem que ter disciplina na escola?
Porque quando você sair da escola, você vai fazer uso dessa disciplina, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, saber esperar, saber aguardar, responder a hierarquias, né, quem é o seu chefe, quem é o chefe do seu chefe, quem que está subordinado a você, você entender isso. Moral e educação. Veja só, a criança só pode conhecer o dever através de seus pais e mestres. É preciso que esses sejam para ela a encarnação e a personificação do dever. Isto é, que a autoridade moral seja a qualidade fundamental do educador. A autoridade não é violenta, ela consiste em certa ascendência moral. Ou seja, nós vemos o professor, nós vemos os pais como uma pessoa que tem autoridade para falar com você e para poder te ensinar, né? Tem que haver esse respeito moral. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala em família, né? Digamos que a gente pensa a cabeça, então, com aquela família tradicional, o pai, a mãe e os filhos. E, de repente, esse pai ficou desempregado. Será que esse pai ele vai ter autoridade moral para continuar dando ordens, pensando naquela família tradicional, não hoje? Será que esse pai ele teria a força moral para estar dando ordem dentro de casa? Hoje em dia, século XXI, né, tem até um dito popular que fala assim: fulaninho de tal, não manda nada na casa dele, quem manda é a mulher. Ele manda menos que marido desempregado. Quer dizer, o que deteriorou essa força moral do pai, do chefe da família? Foi justamente o que? A falta de emprego. Será que quem não tem emprego, será que ele pode estar falando, você não gaste isso, você não faça aquilo? Daí a outra pessoa vai falar, mas você nem sequer trabalha. Por quê? Com que moral que você vem falar isso para mim? Entendeu agora? Vamos continuar aqui. A moral e a educação. Olha lá. Liberdade e autoridade não são termos excludentes, tá? Eles se implicam. A liberdade é filha da autoridade bem compreendida, pois ser livre não consiste em fazer aquilo que se tem vontade, né? Ó, ser livre não é fazer o que tem vontade, e sim em ser dono de si próprio, em saber agir segundo a razão e cumprir com o dever. É justamente a autoridade do mestre, né, deve ser empregada em dotar a criança desse domínio sobre si mesmo. Ou seja, o certo e o errado, né, o correto e o errado, né, tem muito a ver com o sentido que você dá à sua ação, né? É correto você, muitas vezes, alguém apronta alguma coisa, né? E daí o professor quer saber quem que fez aquilo. E todo mundo fica quieto, né? Por que que isso acontece, né? Existe o quê? Um vínculo, né, do certo e do errado. Será que é certo eu falar quem que fez? A autoridade moral diz o quê? Que aquela pessoa que fez aquela coisa, ela se prontifica a falar, foi eu, moralmente falando. Agora, se essa pessoa não faz isso, o que acontece? Ela, de repente, sai ilesa, mas as outras pessoas vão agir de forma coercitiva com ela. Com fulano não dá para contar, porque ele faz as coisas e não assume. Aí é que tá. Você entendeu como funciona esse negócio da liberdade e da autoridade? Tem o tal Cote Parsons, né, que também foi outro pesquisador, que conversou, falou, escreveu a respeito da educação, né? E ele é mais recente, né? Educação, olha lá. O sociólogo americano, divulgador da obra de Durkheim, né, que é o Parsons, observa que a educação entendida como socialização é um mecanismo básico de constituição dos sistemas sociais
e de manutenção da perpetuação dos mesmos em formas de sociedades. E destaca que, sem a socialização, o sistema social é ineficaz de manter-se integrado e preservar sua ordem, seu equilíbrio e conservar seus limites. Ou seja, ele fala da necessidade da existência, sim, gente, dessa instituição educação. Tá? Qual que é a diferença entre o que o Parsons fala e o que o Durkheim fala? Né? Uma primeira diferença com o pensamento de Durkheim, que se destaca sempre o aspecto coercitivo, né? O Durkheim sempre fala em coerção, que nós sempre somos levados a agir dessa ou daquela forma, né? O Parsons ele afirma que é necessário uma complementação a esse sistema social e do sistema de personalidade. Ambos sistemas têm necessidades básicas que podem ser resolvidas de forma complementar. O sistema social para Parsons funciona harmonicamente. Existe como se todo mundo já soubesse o papel dele, né? É uma harmonia, um equilíbrio, né? A partir desse equilíbrio da personalidade, né? Até onde eu posso ir, né? A pessoa tem que ter essa compreensão, né? A criança aceita o marco normativo do sistema social em troca do amor e carinho maternos, né? Por exemplo, quando você age de forma errada, a sua mãe vai ficar triste com você, né? Ou seu pai vai ficar triste, ou seus amigos vão ficar tristes, né? Ou decepcionados com você. E essa decepção, essa tristeza é uma forma de coerção. E isso faz parte do sistema social, né? Veja só. Este processo se desenvolve, né, quando fala em socialização e educação, esse processo que existe, né, ele se desenvolve através de mediações primárias. Os próprios pais, através da internalização de normas, iniciam o processo de socialização primária. A criança não percebe que as necessidades do sistema social estão se tornando suas próprias necessidades, né? A necessidade de reconhecimento, né? Olha só, quando o filho aprende a comer com a colher, o pai fala, ó, tá aprendendo a comer, tá escovando os dentes todos os dias, ó, tá lavando o rosto, tá arrumando a cama. Tudo isso, né, vai fazer com que a criança perceba que as necessidades sociais, né, desse sistema social, já estão se tornando coisas que fazem parte de si. E é justamente nessa hora que muitas vezes a gente acaba acreditando, né, que as instituições sempre existiram. E, na verdade, ela responde a um determinado tempo histórico. Processo de socialização, né? É o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade e são formados por ela, tá? Só lembrando isso, tá? Chegando ao fim dessa exposição, dessa aula aqui, nós temos aqui o seguinte: essa aula, ela não foi feita para que você decorasse tudo que está escrito, decorasse tudo que eu estou falando, mas trouxesse para você reflexões em termos de até onde eu sou um indivíduo e até onde eu sou fruto dessa configuração social que eu vivo nesse momento, né? Hoje, nós nos vestimos, nos comportamos, nós respondemos a estímulos sociais e cadê o papel do indivíduo? Até quando que você acha que você age sozinho e, na verdade, você está respondendo a estímulos externos, e esses estímulos externos são justamente o quê? As instituições sociais, os seres sociais, né? Então, você ter essa compreensão é que é o nosso primeiro passo. Saber que nós somos indivíduos sociais. Então, logo no começo, quando ele fala, não, o ser humano é um ser social,
né? Muitas vezes a gente fala, não, social é porque vive em sociedade. Mas viver em sociedade requer muito mais do que essa simples frase. Não é viver em sociedade. O viver em sociedade significa também responder a determinados estímulos sociais, viver a coerção social, saber que a forma como a gente se educa, ela justamente está respondendo a determinados anseios dessa sociedade para atender determinados interesses, tá? Então, você vai para a escola, aquilo que você aprende, aquilo que você faz, como você faz, tudo isso, gente, vai responder a determinadas sociedades e a determinados tempos históricos. O ser humano um dia, chegou a acreditar que a escravidão era uma coisa correta, né? O homem um dia chegou a acreditar, né, que isso nunca ia mudar e que isso era uma coisa natural. E hoje a gente tem essa compreensão de que não é natural. Aquela visão de mundo, aquele comportamento, respondia aos anseios de uma sociedade de uma determinada época. Tá bom? É nesse sentido que a gente está conversando. E daqui para frente a gente vai começar a entender essas diferenças, né? A conviver com o diferente, a conviver com a diversidade. Esse conviver com a diversidade, ela está trazendo uma resposta aos dias de hoje, século XXI. E as instituições têm um papel fundamental nessa elaboração de visão de mundo, na elaboração do sentido moral, né? Na elaboração no sentido ético, né? E construtivo dessa sociedade, tá? Sabendo que essas instituições, elas vão ao longo do tempo se sedimentando e também transformando. Então, jamais aceite falar que uma coisa é de um jeito e ela nunca vai mudar. Porque até mesmo as instituições que são sólidas, elas mudam, tá bom? Fica aqui, então, o meu abraço a todo mundo, tá bom? Participem das aulas. Se não der para participar, pegue essas aulas no meu canal, tá? No meu canal do YouTube. E boas atividades. Entreguem as atividades. Essa semana aqui é uma semana mais light, tá? Entregue as atividades, porque a educação tem um novo papel. As instituições, elas estão mudando. E você também vai ter que mudar, porque você responde a estímulos dessas instituições. Falou? Aquele abraço aí para você. Até mais, pessoal.